A autoimagem, ela está em constante processo ou chega a um nível 100%? E ela é influenciada pelo temperamento? Essa é a pergunta que eu vou responder do café de hoje. Mas antes de eu responder, se inscreve no canal, aciona o sininho para você ficar por dentro de todo esse conteúdo. Bom, sempre é um processo constante o desenvolvimento da nossa autoimagem, mas a gente precisa primeiro entender o que é autoimagem, porque eu vejo que muitas pessoas confundem com o sentido literal de autoimagem. Então, tem muitas pessoas que acham que quando é falado a palavra autoimagem se refere a uma imagem refletida. Se literalmente a gente fosse pensar, seria isso, mas quando a gente fala no conceito de autoimagem, não é isso que está falando. Tem a ver com a perspectiva, com o modo como nós nos enxergamos internamente, relacionado com a nossa capacidade de realizar. A autoimagem é a concepção de quem nós somos e como é que ela é formada, principalmente na nossa infância. Então, são várias memórias e experiências que vão se acumulando, tanto de êxitos quanto também de fracassos. E dependendo como foram essas experiências, o modo como nós reagimos a elas, nós vamos tendo essa autoimagem construída. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque a gente consegue reprogramar essa autoimagem. Então, sempre quando você pensar em autoimagem, você deve pensar em metas, objetivos, porque a sua relação de autoimagem que vai te dizer o quanto que você consegue ir além, o quanto que você tem disposição e capacidade de alcançar determinado objetivo. Ela tem a ver com autoestima? Não, não tem nada a ver com autoestima. Porque a autoestima, por exemplo, eu já atendi pessoas que tinham uma boa autoestima, elas gostavam de si mesmas, sim, mas não acreditavam em quanto que elas poderiam alcançar. Por quê? Porque elas tiveram uma programação que não favorecia tanto essa perspectiva mental de ser alguém que consegue alcançar os seus objetivos. Isso tem muito a ver com um processo educacional. Maxwell Maltz é um médico, um cirurgião plástico que se aprofundou nesse conceito de autoimagem. Por quê? Porque ele via que mesmo fazendo cirurgias, existiam pessoas que após um processo, elas tinham algum problema relacionado a algo que inibia elas, que fazia com que elas não se soltassem tanto em função a alguma deformidade, algum problema. E quando elas faziam a cirurgia plástica, muitas tinham uma performance de desempenho, se tornavam mais extrovertidas e outras, independente do sucesso daquela correção, daquela cirurgia, não tinham proporcionalmente o mesmo resultado. Aí foi quando ele resolveu investigar e desenvolver um conceito da psicocibernética. O que é a psicocibernética? Isso é tema para um outro café, mas basicamente a psicocibernética, ela fala que é como se a nossa mente ela fosse igual a um programa. Ela não é um programa, não é um computador, mas o processamento, a gente consegue fazer essa comparação em termos principalmente de alcance de objetivos. E tem diversas pesquisas, existem diversos estudos a respeito, você pode pesquisar depois que você vai ver. Maxwell Maltz, dentro dessa pesquisa, ele faz uma citação, por exemplo, de um grupo de alunos que foram classificados como tendo dificuldade em determinada disciplina. Então, sabe aquela coisa da rotulagem? Quem nunca, né? Se achou, por exemplo, um fracasso em matemática, ou em português, ou em história. Geralmente, esses alunos que têm essa rotulagem é como se eles tivessem um desvio nessa autoimagem negativa. Então, assim, eles passam a acreditar nisso como se fosse uma verdade absoluta, que realmente eles são ruins, que eles são péssimos naquela disciplina. E como eles têm essa distorção de autoimagem no sentido negativo, eles acabam replicando um comportamento pelo fato de não se acharem capazes. Então é como se a mente deles realmente bloqueasse esse aprendizado. E é interessante a gente entender, tem diversos exemplos, tá, a respeito desse conceito de autoimagem relacionado com a nossa capacidade de realizar. Mas é importante a gente entender, principalmente, a gente questionar algumas dificuldades que a gente imagina ter. Então, uma das coisas que eu gosto de trabalhar dentro dos meus alunos, com os meus clientes,
Pense por um momento, aproveita agora esse vídeo e pensa por um momento em algo que você queira muito, em um sonho, um objetivo que você tenha muita vontade de alcançar. Mas se permita pensar, refletir, fazer um ensaio mental, visualizar, se imaginar vivenciando essa experiência e veja quais são os sentimentos que acompanham essa visualização. Quando você se vê nessa situação, qual o sentimento que vem? É um sentimento de alegria, é um sentimento de entusiasmo, de eu vou conseguir, eu preciso só ver como, mas eu sei que eu tenho condições e capacidade de conseguir. Ou ao contrário disso, quando você faz essa visualização, o sentimento que vem é de angústia, de tristeza, de frustração, como se aquilo fosse muito distante da sua realidade. Essa reação a essa perspectiva, essa visualização, essa imaginação de um cenário, de algo que você queira muito, como você reage a isso, mostra, sinaliza como está a sua autoimagem, como está essa relação que você tem com a sua autoimagem. E o melhor disso tudo é você entender que nunca é tarde para você reprogramar. Agora, logicamente, a gente tem que entender que não é um processo da noite para o dia. Ok, eu já entendi, então é simples, né? É só eu começar a reprogramar e ver. Não, às vezes a gente leva anos formando uma autoimagem negativa em algum aspecto da nossa vida. Então, obviamente, não vai ser da noite para o dia que a gente vai necessariamente reprogramar. A gente até consegue, só que existe um passo a passo, existe muitas vezes uma formação de um novo hábito para desfazer aquele hábito negativo, aquele hábito de se desmerecer, de não se achar capaz. Porque muitas vezes essa pseudo-incapacidade, ela está relacionada com a falta de busca, com a falta do desenvolver de determinada habilidade. Então, é importante a gente entender isso, que sempre a gente consegue reprogramar. Esse que é o melhor de tudo. Nós somos seres linguísticos, isso eu sempre falo, né? A programação neurolinguística está aí para reafirmar e mostrar o caminho, como é que a gente consegue fazer isso linguisticamente, mas acima de tudo, a gente nunca deve se taxar, e principalmente, né, quem tem filho pequeno, ou até filho, independente da idade, a gente sempre deve estimular e nunca taxar, dizer, não, você realmente não tem capacidade para isso. Não, vamos questionar isso, vamos questionar essa incapacidade. De repente você tem mais habilidade para outra coisa, mas isso não significa dizer que você não tenha capacidade de realizar. Como eu falei, tem diversas pesquisas e estudos que comprovam isso, que é possível sim reprogramar e mudar essa relação com a autoimagem. E isso é vital para a nossa realização. E voltando à pergunta lá do início, se essa relação ela é influenciada pelo temperamento. Sim, ela tem uma influência. Se a gente consegue entender, né, que, por exemplo, quem é mais introspectivo, como o temperamento melancólico, ou até mesmo o fleumático, ele tende sim a sofrer mais com esse processo, com essa relação de autoimagem. Então, é alguém que talvez um fleumático predominante ou um melancólico fleumático, o melancólico vão ser os que talvez tenham que desenvolver um pouco mais essa relação. Agora, a gente tem que entender, novamente, que tem a ver com as experiências que essa pessoa teve. Por isso que não dá para dizer, o temperamento X é assim, vai reagir de determinada maneira e o Y não. Porque isso vai ter a ver com, por exemplo, os relacionamentos que essa pessoa viveu. Então, ela vem de um lar funcional, disfuncional. Isso, logicamente, que vai influenciar nessa percepção de autoimagem, pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente. Quem é colérico, por exemplo, que tem a tendência e um sanguíneo a ser mais autoconfiante, talvez consiga fazer esse trabalho, que não é só mental, fazer esse processo de reprogramação de uma maneira mais forte, de uma maneira mais incisiva, conseguir aplicar de uma maneira diferente de um outro temperamento mais introspectivo. Mas independente do temperamento, independente das experiências, sim, é possível, é influenciado, mas é possível fazer essa mudança. E esse assunto ele é muito importante, ele faz a diferença na vida de alguém. Então faz o seguinte, compartilha esse conteúdo com aquele teu amigo especial que você sabe que tem uma capacidade incrível, mas que ainda tem alguma trava, alguma coisa que ainda precisa ser reprogramado. Compartilha com ele, curte esse vídeo. Um beijo, nos vemos no próximo café.